Olá, eu sou o professor Tarcísio Veloso e hoje nós vamos falar sobre os números inteiros. Se você estava procurando um canal que te ensinasse matemática, você acabou de encontrar. Para me ajudar, você já pode clicar no curtir, já se inscreve no canal, que compartilha com seus amigos, aqueles colegas seus de classe de aula que também estão com dificuldade nesse conteúdo, porque por certo eles vão aprender de uma forma simples e fácil, tá bom? E temos uma dúvida: como surgiu os números inteiros? De onde surgiu a ideia de criar números negativos? Na aula anterior eu falava a respeito dos números naturais. Pode clicar aqui no card, tá bom? E você vai ser direcionado para a nossa aula também de número 1 sobre o conjunto dos números naturais. E eu falava que existia uma necessidade no homem em fazer contagem, em contar, por exemplo, quantas ovelhas ele tinha no seu rebanho. E isso é interessante. Só que também nós encontramos alguns problemas e algumas dificuldades. No conjunto dos números naturais, se eu tento fazer uma conta de menos, fazer uma subtração do número maior de um número menor, vai dar erro. Vai dar um número, como assim? Tirar 10 de 5. Se torna algo complicado, não é mesmo? Mas também teve outros problemas que os homens mais antigos se encontraram. Por exemplo, a questão da temperatura. Imagina só que num determinado dia a pessoa estava lá aferindo a temperatura, estava lá construindo o seu termômetro. E um determinado dia ele disse o seguinte: hoje está tão frio, mas tão frio. E ele criou ali, e ele disse o seguinte: rapaz, eu vou chamar hoje esse dia que está muito frio, essa temperatura eu vou colocar que é uma temperatura de 0 graus Celsius. 0 graus. Hoje é um dia 0 graus, porque está muito gelado. Hoje está muito frio. Só que, passados-se alguns dias, ele percebeu que aquele dia em que ele estava era mais frio do que o dia que ele chamou de 0. E como é que eu vou agora colocar no meu termômetro um número menor do que 0? E aí surgiu a ideia: eu vou começar a construir aí números negativos. Ou quem diria mais, eu estou devendo ao banco. Se eu estou devendo ao banco, não tem como esse número ser positivo, né? Tem que ser um número negativo. Então, começam-se a construir-se os números inteiros. Mas hoje, na aula de hoje, vamos falar sobre os números inteiros. Vamos direto ao assunto, professor. Vamos parar de ladainha, larga de muita conversa, larga de contar muita história, porque eu quero aprender os números inteiros. Então, vem comigo. O conjunto dos números inteiros, ele é um conjunto representado por essa letrinha Z, tá bom? E no conjunto dos números inteiros, nós temos os números à direita do zero, que são os números positivos. Se você perceber, ele até lembra o nosso conjunto aqui dos números naturais. Você lembra o conjunto dos números naturais? Pois é, os números positivos, ele representam o conjunto dos números naturais. Só que dentro do conjunto dos números inteiros, nós não temos só números naturais, nós também temos números negativos. E esses números negativos são aqueles a qual nós acabamos de falar, tá bom? Também temos uma reta numérica. E essa reta numérica, nós vamos representar os nossos números. Imagina só que na construção dessa reta, eu tive que fazer duas direções. Uma para o lado positivo e outra para o lado negativo, tá bom? Então, à direita do zero, o zero é o nosso marco central. Ele é quem divide a nossa reta exatamente ao meio. Para a direita nós temos os números positivos e para a esquerda nós temos os números negativos. Ainda nessa aula, nós vamos falar a respeito de módulo, vamos falar também a respeito de números opostos e também vamos falar sobre comparação. Então, no estalar de dedos, eu vou trocar esse quadro e nós vamos agora falar a respeito de módulo, número oposto
e também comparação de números inteiros. Então, num estalar de dedos, tudo isso muda. Voltamos! E agora? Pronto! Olha aí o novo quadro. Vamos agora falar sobre módulo ou valor absoluto, números opostos ou simétricos e vamos também falar sobre comparação, tá bom? Vamos lá, começando por módulo ou valor absoluto. O que é módulo de um número ou valor absoluto de um número? O módulo, ele representa a distância que esse número está do zero. Preste atenção, então, já anota aí no teu caderno que o módulo representa a distância. Distância. A distância do quê? A distância que esse número que está dentro das barrinhas está do zero. Toda vez que você vê módulo, o módulo ele é representado por duas barras. Olha só, por essas duas barras aqui, ó. E o número vem aqui dentro, tá bom? Então, a distância que esse número está do zero. Observa o seguinte, qual é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3, vamos contar comigo? Vamos lá, ó. Módulo de menos 3, ó. Menos 3, 1, 2, 3. Olha só, o módulo de menos 3 é 3. Tudo bem? E qual é o módulo de 3? Conta comigo aqui, ó. 1, 2, 3. Ele dá uma distância 3. Beleza. Então eu vou colocar aqui também 3. Uma dica interessante é que toda vez que você vê o módulo de um número, é como se ele passasse por dentro de um túnel. E toda vez que ele passa por dentro desse túnel, ele perde o seu sinal. Então, uma dica é o seguinte, toda vez que você vê o módulo de um número, é como se esse número não tivesse, ele perdesse o seu sinal. Então, o módulo de menos 13 é quanto? Perdeu o sinal, ficou 13. Ou seja, o módulo de um número representa a sua distância. E essa distância sempre vai estar em um número positivo, tá bom? O módulo de 13 é o próprio 13. É sempre a distância do zero, tá bom? Números opostos ou simétricos. O que seria um número oposto ou simétrico? O número oposto, pensa comigo, o que é oposto? Oposto, por exemplo, se nós pararmos para pensar, se eu sou homem, o oposto de homem, ou antônimo, né, seria mulher. O oposto de somar seria subtrair. E os números opostos, eles representam números que possuem módulos iguais. Então, eu vou anotar aqui, ó. Então, números opostos possuem módulos iguais. Entendeu? Possuem módulos iguais. Se eles são iguais, possuem módulos iguais. Se eles são iguais, eles têm a mesma distância. Olha só, o módulo de menos 3 e o módulo de 3 é qual? É o 3. Então, eles possuem módulos iguais. Eles estão a uma mesma distância do zero. Então, menos 3 e mais 3, eles são opostos ou simétricos. Por que simétricos? Porque a mesma distância é para o 3, como também é para o menos 3. Tudo bem? Comparação de números inteiros. Comparação de números inteiros. Aqui está maior que, menor que. Professor, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de maior que, menor que. Eu nunca sei para qual posição eu coloco esse negócio. É um negócio muito doido, muito louco. Mas preste atenção aqui, ó. Eu vou dar uma dica para você interessantíssima. Imagina aqui, ó, uma bocona de um jacaré.
Imagina só aqui uma bocona de jacaré. Essa boca, ela só quer se alimentar de números grandes. Ela nunca quer se alimentar de números pequenos, tá bom? Então, presta aqui atenção comigo. Quem é maior? Menos 5 ou 7? Quando eu vou comparar um número, eu procuro aquele número que está mais à direita. O número que está mais à direita, ele é maior do que o número que está à esquerda. Presta atenção. Quem está à direita é positivo, é maior. Mas quem está para a esquerda é menor, tá bom? Então, menos 5, ele é o que em relação ao 7? Ele é menor que. Então, a boca do nosso jacaré quer comer o 7. Por quê? Porque o 7 é maior. Então, já fica escrito, ó, menos 5 é menor que 7. Menos 5 é menor que 7. Tá bom? Quem é maior aqui? Menos 17 ou 0? Opa, o 0 está mais à direita. Logo, o 0 é maior que menos 17. Então, menos 17 é menor que 0. Quem é maior aqui? Menos 10 ou 3? Opa, de novo, a boca também está assim. Tá bom? A boca sempre querendo se alimentar do número maior. Tá bom? Vamos lá. Menos 7 e menos 6. Quem é o maior? O maior não é o menos 7. O menos 7 está mais à esquerda. Primeiro vem o menos 6, logo depois vem o menos 7. Então, a boca continua virada para o menos 6. Professor, não vi nada aí. A boca aí... Eita, pois vamos lá, vamos corrigir isso daqui. Deixa eu pegar aqui o meu apagador e vou mudar aqui os números aqui só para você ver. Então, dever de casa, dever de casa. Preste atenção comigo. Letra E. Quem é maior? Quem é maior? O 3 ou o menos 3? Vamos lá, responde aí. O 3 ou o menos 3? E aí, professor? A boca agora vai ficar para o número maior. Então, olha só. 3 é maior que menos 3. Tá bom? Gostou do vídeo? Então, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou iniciando, estamos aprendendo, mas vamos juntos alcançar novos patamares. Tá bom?